Bom, nessa aula nós vamos entender o conceito de farmacodinâmica. Assim como farmacocinética descreve as ações do corpo sobre o fármaco, a farmacodinâmica descreve o oposto. Em outras palavras, no estudo a farmacodinâmica, como nós observamos, ela diz o que a droga faz no corpo, assim como o medicamento entra no seu corpo, né? O que ele faz quando ele inicia entrando no seu corpo? Uma interação com os receptores, né, celulares, os quais, por sua vez, levam um sinal, por meio da qual, né, uma série de diferentes reações resulta, né, desse encontro ali do fármaco com o seu receptor. Então, há um efeito biológico, né, como, por exemplo, o sinal ali que podemos encontrar, né, quando o DNA para de se replicar. As células do nosso corpo possuem muitos e diferentes receptores, os quais, quando estimulados, podem produzir respostas únicas. Os receptores possuem a maior relevância, né? Porque eles podem ser divididos em 4 tipos. Números de receptores acoplados a canais iônicos. Número 2, receptores ligados à proteína G. Número 3, receptores ligados a enzimas. E número 4, receptores intracelulares. Então, vamos falar de cada um deles. Vamos começar com um receptor acoplado ali a proteínas. Então, vamos descrever ali ele, né? Geralmente se refere a alguma molécula, o íon, né? Que forma com esse canal, e ele tem um sítio de ligação para o ligante. Quando o ligante se liga, esse canal se abre, o que permite que os íons, como sódio, potássio, cálcio, passarem. Opa. Depois, nós temos os receptores ligados à proteína G, também conhecidos como receptores transmembranas. Eles passam pela membrana celular 7 vezes. Então, esses receptores são compostos de 3 subunidades, alfa, beta e gama, todas essas juntas conhecidas como proteína G. Na sua forma inativa, a subunidade alfa, ela possui um GDP ligado a ela. Porém, quando o ligante se liga, né, ao receptor, a afinidade por GTP aumenta, de tal forma que o GTP substitui o GDP e, por sua vez, faz com que essa subunidade alfa se dissocie do complexo beta-gama. Então, desses complexos interagem com outras enzimas ou proteínas, as quais podem ser alteradas e reguladas, levando a algum tipo de resposta. Agora, existem 3 tipos, né, de proteína G, que são importantes para se lembrar. Você tem a GS, você tem a GI e a GQ. GS é uma proteína G estimulante que ativa a enzima chamada de adenilato ciclase. Produz AMP cíclico de ATP cíclico, né? O segundo tipo é a GI, é uma proteína G inibitória, que inibe a adenilato ciclase e diminui, assim, os níveis de CAM na célula. O último é o GQ, que ativa a classe das enzimas chamadas de fosfolipases C. Vamos nos referir a elas como PLC. Agora, PLC, né, produz 2 mensageiros. Primeiro, o diacilglicerol, que vamos nos referir como DAG, e segundo, o inositol, né?
Deixa eu só confirmar isso. Ionisitol, isso. Trifosfato, que se referirá como IBP. Agora, o DAG, né, apenas como CAMP, leva as respostas diferentes através da ativação de proteínas quinase. No entanto, o IP3 produz várias respostas mediante liberação intracelular de cálcio e também é importante lembrar que os receptores acoplados à proteína G são receptores ligados a enzimas que têm a capacidade de amplificar sinais que eles recebem. Então, assim, por exemplo, apenas uma proteína G estimulada pelo receptor pode ativar muitos adenilatos, ciclases, e o que resultará em mais moléculas de AMP cíclico produzidas. A resposta ela é amplificada. Agora vamos passar para os receptores ligados a enzimas. Esses receptores, da mesma forma que os receptores ligados à proteína G, têm uma ligação, né, no local, ligando tipicamente hormônio, fator de crescimento, né, que se anexam, e estimulam a atividade enzimática dentro da célula. A maioria dos receptores ligados a enzimas são do tipo tirosina quinase, o que simplesmente quer dizer que exibem atividade quinase e existe, né, um aminoácido tirosina, de modo que a maneira que funciona é que ele se liga ali a dois receptores. Isso causa uma mudança conformacional que resulta na agregação de ambos receptores, uma vez que o dímer é formado e as regiões de tirosina são ativadas. E aí, o ATP, para se transformar em ADP, que resulta no autofosfato, na autofosfatação, né, desse receptor. Uma vez que cada tirosina pega o fosfato, um grupo intracelular inativo diferente. Proteínas vêm, se ligam à fosforilase ali tirosina, que por sua vez provoca mudança conformacional na proteína anexada. Em última análise, levando a uma cascata de ativação que produz resposta celular próxima. E agora, o último ali é o receptor intracelular, que, ao contrário dos outros, está localizado inteiramente dentro da célula e não, né, nas membranas celulares. Portanto, o ligante tem que primeiro atravessar a membrana lipídica e, em seguida, né, está dentro dele. Então, ele pode se ligar ao receptor. Agora, o ligante ativado, o complexo receptor, pode mover-se para o núcleo, se liga ao DNA, né, e aí tem uma expressão gênica, levando à síntese de proteínas específicas. Agora nós vamos falar brevemente sobre o ciclo de vida desses receptores, de modo que o DNA de cada célula contém também, né, o código que é usado para sintetizar a proteína, de onde, né, diferentes receptores são montados. Uma vez reunidos, os receptores ficam incorporados na membrana celular. Ele pode receber e responder essa sinalização. E aí? Vamos fazer uma pergunta aqui. O que acontece se as células recebem muita estimulação, que pode danificar a célula? Nós temos a capacidade também, nossas células têm a capacidade de desregular os receptores, o que significa que eles podem ser retirados, né, da membrana e reciclados, ou seja, pode levar a um menor número de receptores expressos, assim diminui a sensibilidade à sinalização molecular. Por outro lado, vamos fazer outra pergunta. Opa. O que aconteceria se esses receptores fossem bloqueados? Os sinais ficariam mais fracos. As células têm a capacidade de regular também os seus receptores. Significa que mais receptores podem ser inseridos também na membrana, aumentando assim a sensibilidade às moléculas de sinalização. Vamos olhar exemplos de uma droga, de modo que a concentração da droga aumenta, né?
o efeito também, até chegarmos a um ponto que seus receptores também aumentam. Se traçarmos ali uma curva, nós vamos observar no gráfico, né, nós podemos determinar que a concentração de uma droga que produz 50% de seu efeito máximo diz quão potente ela é. Então, vamos chamar essa curva ali representativa. Vamos supor que a gente está comparando a droga A com a droga B, né? Digamos que essas duas drogas, a droga A é mais potente, porque tem uma menor concentração de 50%. Ou seja, menos droga é necessária para se obter metade, né, do seu efeito máximo. Agora, vamos ver no gráfico B, que a droga B, ela não atinge esse mesmo nível de efeito farmacológico como a droga A. Isso é devido à sua eficácia não ser tão máxima, né, quanto a droga A ali está representada. Então, assim, o efeito farmacológico máximo que assumimos significa que todos os receptores são ocupados pela droga. Quanto maior concentração, ou seja, maior as concentrações daquele ponto, não produz mais o efeito desejado. A droga A não é mais potente, mas também vamos falar agora, né, sobre essa questão da eficiência. Atividade intrínseca de drogas, né? Refere-se à capacidade de um medicamento para produzir seu efeito máximo se uma droga liga-se a um receptor e é capaz de produzir aquele efeito, né, que é comparado ao efeito produzido nos nossos corpos, né, por um ligante endógeno chamado de um completo agonista. Digamos que cerca de 15% dos receptores, não sei se eu coloquei esse exemplo, acho que eu não coloquei. Tá aqui. Vamos supor que 15% dos receptores mostram algum tipo de atividade. Quando não há agonista em torno disso, é o que chamamos de atividade basal, porque não há um agonista se ligando. Quando há uma presença de um agonista total, verificamos que o efeito máximo produzido se tiver o agonista é incapaz de produzir um efeito máximo, mesmo que ocupe todos os seus receptores, chamados de agonista parcial. Se tivermos um agente que se liga aos receptores, né, em vez de ativá-los, ela estabiliza os receptores em sua forma inativa. Nós chamamos o agonista inverso, e isso é porque simplesmente elimina a atividade basal no seu espectro ali. Então, assim, quando a gente fala que a capacidade de um agonista se ligar ao seu receptor e bloqueá-lo, reduzindo a atividade do agonista, por isso nós temos tanto o agonista que pode ligar-se, né, ao mesmo lado do receptor. Tanto o agonista quanto o antagonista, né, podem se ligar a esse receptor, impedindo a ação do agonista e ligando-se. Isso é chamado de competição, uma característica que o antagonista é competitivo e que ele muda a curva da dose e resposta do agonista. Por exemplo, se o agonista está presente, nós precisamos de uma maior concentração dessa droga para obter metade do efeito máximo que ela teria. Assim, a potência é reduzida. Agora, alguns antagonistas podem formar ligações covalentes com o sítio ativo no receptor e, portanto, né, são bloqueados irreversivelmente. Esse é um processo não competitivo, porque os antagonistas irreversíveis não podem ser deslocados pelo agonista, que leva à redução, né, do seu efeito máximo, que, portanto, reduz, né, a eficácia do agonista. Aí, outro tipo de antagonista é o antagonista alostérico, né? Ao contrário dos outros, ele se liga a um sítio diferente, no local de ligação do agonista, e induz a mudança conformacional, que impede o agonista de ativar o receptor, e assim o antagonista se torna irreversível, né? E também causa redução da sua concentração máxima, né? Sua concentração de potencial de concentração máxima.
que é um conceito importante para a farmacodinâmica.